neste nosso, neste nosso quarto painel da Conferência Internacional de Direito do Trabalho, organizada em parceria entre o Iberojur e a STEG do Politécnico do Porto, e cabe-me a mim moderar este quarto painel intitulado Problemas e Perspectivas do Direito do Trabalho. Estou aqui em representação da organização da conferência e da Comissão Científica da Conferência, enquanto docente da STEG do Politécnico do Porto e docente da área de Direito do Trabalho. Teremos aqui hoje, neste nosso painel, várias intervenções e que se organizam aqui entre palestrantes provenientes do Brasil e de Portugal, e portanto teremos com certeza aqui uma perspectiva muito rica em termos de apresentações e de perspectivas de diferentes ordenamentos jurídicos. Agradeço a todos o facto de terem submetido as vossas propostas de comunicação para esta conferência, que com certeza enriquecerá muito os nossos trabalhos. Começo por também pedir que tentem cumprir o tempo que terão para as apresentações, cerca de 10 minutos, para que depois no final possamos ter um tempo de debate e de questões para todos. Vamos então dar início a este nosso painel e começamos pela ordem que temos no programa, com o Maurício de Carvalho Goes e Andressa Morano Alves, creio que será um trabalho em coautoria, que nos fazem então aqui uma apresentação sobre as novas leituras ao princípio do cuidado laboral após a alterna normações regulamentadora número 1, uma análise à luz do princípio da precaução, e que com certeza teremos muito a aprender sobre este tema. Tem a palavra então. Não sei quem irá apresentar este paper, se Maurício, Andressa, não se encontram ainda aqui. Bem, então, avançando no programa, temos de seguida Jennifer Pagani Citron do Amarante, que também não está. Eu acho que eles ainda não acordaram. Depois, com a diferença horária no Brasil, Aqui ainda tá cedo no Brasil. imagino que sim. Então, está aí, como a Ariela já acordou, já está aí desperta, Sim. já, se não se importar, então passamos de seguida para a Ariela, que também proveniente do Brasil, mas já acordada, da Faculdade da Mase Educacional, que nos irá trazer uma apresentação sobre a proteção dos direitos do trabalhador na era da inteligência artificial, uma análise jurídica, portanto, um tema sempre atual e do qual ouvimos muito falar, mas sempre em perspectivas diferentes, e será com certeza enriquecedora a perspectiva da Ariela. Tem a palavra para fazer a sua apresentação. Não sei se quer partilhar alguma apresentação ou não. Não, não, eu só vou falar mesmo. Primeiramente, bom dia a todos do Brasil, boa tarde para Portugal. É um imenso prazer estar palestrando nesse congresso que eu acho que é grande referência para o Brasil todo, né? Ainda mais voltado para a área do direito do trabalho, que é uma área que às vezes é um pouco esquecida nos congressos atualmente. Bom, o meu tema é proteção dos direitos do trabalhador na era da inteligência artificial. Eu escrevi esse artigo com o seguinte fato:
Ele analisa os impactos da inteligência artificial, da IA, nas relações de trabalho, destacando a necessidade de urgente regulamentação para proteger os direitos fundamentais dos trabalhadores. Eu consigo demonstrar no artigo que a implementação crescente de sistemas automatizados, sem uma legislação adequada, pode intensificar a precarização do trabalho, gerar desemprego estrutural e violar os direitos como a dignidade, a privacidade e a igualdade. A pesquisa, ela evidencia que a IA, a inteligência artificial, já está presente em diversas atividades laborais, desde assistentes virtuais até processos seletivos automatizados, muitas vezes promovendo discriminação e ampliando a vulnerabilidade. Diante desse cenário, o artigo ele examina propostas legislativas em tramitação no Brasil, que visam garantir supervisão humana, responsabilidade civil e proteção social frente à automação. E com isso, eu concluí que o desenvolvimento tecnológico deve ser orientado por princípios constitucionais, assegurando que a IA sirva ao bem comum, com respeito à dignidade humana e os direitos trabalhistas. A regulamentação adequada, ela é essencial para nós conseguirmos equilibrar a inovação e a justiça social nas relações de trabalho. Por quê? Porque hoje em dia, praticamente, todo mundo está usando a IA. Até recentemente saiu uma reportagem que um advogado ele estava fazendo uma sustentação oral e ele utilizou a IA. Então está faltando um pouco de bom senso, é, de saber como usar e também de saber respeitar a justiça. Então eu quis escrever esse artigo com base nisso. Ao mesmo tempo que é bom nós termos a inteligência artificial ao nosso favor, ao mesmo tempo não, porque não está havendo um balanço dessas relações. Bom, eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez. É muito enriquecedor apresentar num congresso internacional. Eu acho que é uma, como que eu posso dizer, uma gratificação imensa para advogados, para estudantes, para mestrando do direito e ainda mais falar de um tema extremamente atual. Eu agradeço mais uma vez a todos. Tenham um ótimo dia e uma boa tarde. Muito obrigada, Ariel, pelo seu comentário e, no fundo, pela apresentação do tema a que se dedica a estudar, embora de forma sumária, dando-nos aqui essa relevância quanto à questão. Seguindo então a nossa ordem do programa, e creio que ainda não entraram então os primeiros palestrantes. Continuamos agora com uma apresentação da Ana Cristina Martins Gouveia, da qual também sou coautora na qualidade de orientadora da sua dissertação de mestrado, em conjunto também com o professor Ronaldo Moreira Salles. E a Ana Cristina está a fazer a sua investigação na área dos acidentes de trabalho, em regime de teletrabalho, com especial enfoque do teletrabalho no domicílio do trabalhador. E, portanto, será com certeza uma apresentação esclarecedora, esta que nos vai fazer aqui a Ana Cristina, tendo em conta os principais tópicos da investigação que vem desenvolvendo. Não quero dizer mais considerações, sendo eu também coautora deste trabalho e, portanto, faço já aqui a minha declaração de interesses quanto aos elogios que farei a este trabalho. Passo então a palavra a Ana para que possa continuar a fazer a sua apresentação. Olá, boa tarde. Eu tenho um pequeno PowerPoint para apresentar, só para complementar. Não sei se é possível. Eu Pode estava a tentar partilhar, ver pode. aqui se havia forma de partilhar. Sim. Estamos bem de tempo, portanto, sem stress, procuro partilhar.
É que não me aparece o partilhar o ecrã. Compartilhar quando aparece. Um segundo, deixa eu ativar as permissões. Sim, quem está a fazer aqui a gestão da Ok. sessão, nos ajudar. Exatamente. Vê se agora a doutora Ana Martins consegue. Oi. Acho que não me aparece. Só me aparece interromper vídeo, não me aparece mais nada. Eu coloquei a doutora como co-host, acho que agora... Peço desculpa, gente, pela... Ai. Ok, agora pelo menos já me aparece mais coisas. Mas continua-me a não aparecer a partilha de tela. Mas também, era só... Portanto, o meu PowerPoint também nunca tem muita coisa, era só uns bonequinhos só para complementar, eu posso apresentar sem. É que não me está a dar mesmo. Sim, mas agora está como co-anfitriã, portanto devia Mas dar. não me aparece... Agora, portanto, há bocado não me aparecia sequer a opção de gravar e de configurações e agora aparece-me. Mas nem consigo pôr a partilhar ecrã. Não me aparece essa configuração. Estranho. É um botão verde ali embaixo. Ou vai aparecer para share, que é em inglês, ou partilhar ecrã. Sim, mas não me aparece. Portanto, só me aparece literalmente o som, o vídeo, os participantes, o bate-papo, reações, segurança e acompanhamento de inteligência artificial. Só me aparece isto, não me aparece mais nada. Mas não é relevante. Era como eu estava a dizer, o meu PowerPoint nunca tem muita coisa, era só mesmo para complementar visualmente, por isso não é estritamente necessário. Tudo bem. Eu até o ponho aqui só para ir eu seguindo, para não me perder. E pronto. Obrigada então, Ana, quando quiser. Pronto, assim, é igual. Pronto, o meu tema, como a doutora Susana já foi adiantando, fala sobre os acidentes de trabalho e teletrabalho, nomeadamente no domicílio do trabalhador. É um tema, portanto, que vai ser o tema da minha dissertação de tese, que tem como orientadores a doutora Susana e o doutor Ronaldo Moreira Salles, e que vamos abarcar, portanto, esta temática não só dos acidentes de trabalho, mas com enfoque no domicílio do trabalhador. Portanto, um pequeno enquadramento, podemos dizer que o teletrabalho foi inicialmente adotado por necessidade durante a pandemia e que se tornou uma realidade permanente e estrutural no mercado laboral. Contudo, esta transição trouxe, obviamente, também problemas jurídicos novos e ainda não resolvidos, nomeadamente no que se respeita à segurança dos trabalhadores em casa e à qualificação do que é um acidente de trabalho ocorrido neste contexto. Portanto, o nosso trabalho parte dessa tensão de um modelo jurídico ainda ancorado numa lógica tradicional, portanto, um trabalho feito de modo presencial, controlado e físico, e agora temos uma nova realidade descentralizada, que é digital e à distância, portanto, remota. E é exatamente nesta fronteira entre o direito e a tecnologia que se vai centrar esta investigação que se vai desenvolver. Portanto, em Portugal, o conceito de acidente de trabalho está previsto no artigo 281 do Código de Trabalho e na Lei 89 de 2009, que é conhecida como a Lei da LAT, que é a Lei dos Acidentes de Trabalho. Esta norma exige que,
portanto, que o acidente ocorra no tempo e local de trabalho e que haja um nexo causal entre a atividade e o dano sofrido. No teletrabalho, portanto, nomeadamente nesta vertente que estamos a falar, é a casa, portanto, o domicílio do trabalhador, que é um espaço privado e não controlado pelo empregador. Ou seja, fica em causa desde logo a aplicação direta do regime previsto ao modelo presencial. Em termos de jurisprudência, neste momento em Portugal é inexistente, não há acórdãos específicos sobre acidentes de trabalho ocorridos no teletrabalho. No entanto, começamos a ver pequena jurisprudência, mas estrangeira. Eu tenho um exemplo que é do Tribunal Federal Alemão, que considera a queda de um acidente de trabalho, portanto, quando o trabalhador se está a deslocar do quarto para o local onde estava o computador e se considera acidente de trabalho. A nível europeu, tenho a Diretiva 89/391/CEE, que estabelece os princípios gerais de prevenção, nomeadamente no que toca à saúde e segurança, e temos também, obviamente, o RGPD, que coloca o ónus da proteção do trabalhador no empregador. Ou seja, isto sem comprometer a privacidade, que é basicamente o mais desafiante no contexto do teletrabalho. Em termos legislativos, temos evidenciado algumas lacunas graves na legislação. Em primeiro lugar, a indefinição do que é um local de trabalho. Portanto, a casa do trabalhador não pode ser um local de trabalho. Em segundo lugar, temos a ausência de critérios objetivos para delimitar o espaço profissional dentro do que será o espaço privado do trabalhador, o que gera incertezas quanto ao dever de segurança e à eventual responsabilidade do empregador. Além disso, também o controle e fiscalização das condições de segurança são particularmente impossíveis pela natureza privada do domicílio do trabalhador, evidentemente. E, por fim, a dificuldade em demonstrar o nexo causal entre a atividade e o acidente, uma vez que nós não temos testemunhas, não temos vigilância e isto compromete, obviamente, a proteção jurídica do trabalhador. Em falta de regulamentação, portanto, esta falta de regulamentação cria, obviamente, incertezas jurídicas para ambas as partes, não só para o trabalhador, mas também para o empregador, e enfraquece a aplicação dos princípios fundamentais do direito laboral, que são princípios que nós temos sempre que ter em conta. Portanto, a nossa proposta vai além de uma denúncia do problema. Tentamos apresentar, sim, soluções viáveis, jurídicas, mas também tecnológicas, para tentar colmatar estas questões. Assim, em primeiro lugar, propõe-se a criação de um regime legal autónomo para o teletrabalho, com presunções legais específicas adaptadas no contexto remoto. Por exemplo, sempre que o acidente ocorra no local acordado entre as partes por escrito, deve presumir-se que é e que se trata efetivamente de um acidente de trabalho, salvo, obviamente, prova em contrário. Depois, em segundo lugar, propunha-se, por exemplo, certificação digital dos postos de trabalho remotos, ou seja, o empregador, em conjunto com o trabalhador, usava ferramentas, como, por exemplo, sensores de lote e plataformas de autoavaliação e visitas técnicas, obviamente com o consentimento. Em terceiro lugar, seria fundamental desenvolver sistemas digitais de monitorização não intrusiva, ou seja, aqui o desafio seria efetivamente respeitar o RGPD, mas seriam plataformas que registassem, por exemplo, início do horário de trabalho, fim do horário, pausas, atividades mínimas, portanto, que não comprometesse as questões das normas de segurança. E também se propõe um modelo de aplicação digital que permita ao trabalhador registrar as condições do seu espaço de trabalho, nomeadamente reportar incidentes e formações contínuas, obviamente, em segurança. Ou seja, de um modo geral, falamos aqui em avançar com políticas públicas e normas sensoriais, como o sistema LOT que já referi, ou até regulamentos europeus, que também seria portanto, uma certa segurança. Isto para, obviamente, garantir a harmonização e clareza na definição das obrigações. Ou seja, assim, a título de uma pequena conclusão, vemos que o teletrabalho
já não é uma exceção, portanto, é uma organização sim dominante e cada vez mais no que toca aqui no âmbito do direito de trabalho, mas ainda está assim um pouco tremido enquanto tal. Assim, continuamos a pensar em normas para fábricas, para escritórios físicos, e já não vemos tanto esta realidade digital, imóvel e híbrida, que cada vez há mais, portanto, cada vez há mais contratos de trabalho em regimes híbridos, e isso tem que ser, obviamente, pensado em. Temos que antecipar cenários, basicamente, não podemos estar à espera que aconteçam para pensar no que é que vamos fazer, temos que antecipar este cenário, porque efetivamente, eu, por exemplo, estive até agora a trabalhar em teletrabalho, mudei de trabalho este ano para um regime híbrido, portanto eu estou cada vez mais a ver estas questões e estou a ver também estas questões por legislar e com estas lacunas que se mantêm aqui num limiar entre quem é a culpa e quem é que não é. Ou seja, o que nós precisamos e o que esta proposta tem é efetivamente procurar reequilibrar o sistema, garantir a proteção efetiva dos trabalhadores em teletrabalho e, assim, de certo modo, dar uma segurança jurídica aos trabalhadores, mas também aos empregadores, porque sabem com o que é que vão estar a contar. Isto, portanto, com regras claras, com presunções adequadas, com tecnologia proporcional e contratos de trabalho também que têm que ser bem desenhados. Deste modo, seria possível garantir que o teletrabalho não se vai tornar uma zona cinzenta no que é os direitos do trabalho. Ou seja, a minha conclusão final é mesmo que a proteção do trabalhador não pode depender do local onde ele vai abrir o computador, mas importa que haja, portanto, uma relação de trabalho e que é sobre esse direito que temos que atuar com inteligência, com modernidade e, essencialmente, com justiça. E pronto, é isto. Muito, muito obrigada pela sua apresentação, pelo cumprimento do tempo, e veremos se há questões agora de seguida para esta temática de facto tão atual, com o crescimento do teletrabalho e com todas as dificuldades que se impõem quando ocorrem acidentes e a sua qualificação ou não como acidente de trabalho, quando o trabalhador está a trabalhar a partir do seu domicílio. Passamos de seguida, continuando aqui a seguir a ordem do programa, para uma outra apresentação da Elizabeth Santos, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, instituição com a qual também temos sempre o maior gosto de trabalhar, instituição nossa parceira em muitas atividades e, portanto, é também um gosto tê-la hoje cá nesta nossa conferência. E o tema a abordar será riscos psicossociais e inteligência artificial, desafios e perspectivas jurídicas. Faça favor então, Elizabeth. Bom dia, muito obrigada. Como não estou com uma voz assim um bocadinho alterada, eu pedia para conciliar aqui com uma apresentação, se não se importa, poderei compartilhar para me aqui auxiliar na minha voz, não está nos Claro que melhores sim, dias. Só um muito bem. bocadinho, não sei se estão a visualizar corretamente. Estamos. Então, muito obrigada pela cumprimento da comissão organizadora, cumprimento a si, a professora doutora Susana Machado, por moderar o nosso painel e um agradecimento, a escola também tem um agradecimento a fazer na minha pessoa, neste cumprimento também todos os preletores e os participantes neste evento. Como a professora doutora Susana já o disse, o meu artigo que me propus aqui apresentar está um pouco aliado à inteligência artificial, mas num desafio e numa perspectiva jurídica aliada aqui aos riscos psicossociais. Passou por uma análise aqui de vários 5 tópicos, embora a primeira seja uma nota introdutória, aliando quer a inteligência artificial ao contexto, aos instrumentos que atualmente existem, mas também alguns desafios que se apresentam com o surgimento de algumas questões jurídicas e de outros meios.
Notas introdutórias, o artigo pretendeu, na realidade, fazer aqui um estudo como é que a inteligência altera as nossas funções, o ambiente de trabalho, como é que surgem novos riscos, que questões relevantes se colocam, nomeadamente a nível da responsabilização das organizações, dos trabalhadores, que direitos é que podem estar aqui a ser coartados, nomeadamente no âmbito do direito à privacidade, à proteção, da responsabilidade, da dignidade, da não discriminação. O primeiro tópico, e fazendo aqui uma análise muito sumária, que era a ligação entre a inteligência artificial e o contexto laboral, das relações laborais, partiu do pressuposto e que todos nós sabemos que isto é uma matéria que tem vindo a ser debatida em vários setores, é que a inteligência tem evoluído e está e vai evoluir com certeza rapidamente, trazendo novas inovações, mas alguns dissabores, entre aspas, porque vai na realidade, e já está a acontecer, afetar diversos setores. Mas, por um lado, se contribui para a eficácia dos nossos serviços, das nossas organizações, colocam-se aqui diversas preocupações no âmbito da substituição de empregos, de força, o que vai exigir, e já está a exigir em alguns setores, a necessidade de requalificar a nossa força de trabalho. Ser um empreendedor na realidade, hoje exige da nossa parte, atendendo aos novos eventos, direcionar o nosso olhar também para o ser humano, para o trabalho humano. Constatou-se assim pela pesquisa que tive a oportunidade de fazer em alguma doutrina, se por um lado a implementação do IA pode contribuir para a prevenção de acidentes, otimizando as nossas condições laborais para que se respeitem os direitos fundamentais, por outro, a utilização de sistemas automatizados também pode gerar e gera com certeza preocupações relacionadas com a nossa saúde e implica a nossa exposição enquanto trabalhadores a novos riscos psicossociais que se refletem negativamente na saúde mental, mas também em aspectos psicológicos e físicos. Para mitigar e adotando aqui algumas estratégias, ou propondo mais estratégias de mitigação a nível dos riscos psicossociais na utilização do IA, propus algumas alterações ao nível da liderança das organizações, impondo aqui algumas estratégias inovadoras no hoje e no amanhã, mas também promover uma cultura organizacional de apoio, nomeadamente a formação ao nível da gestão de stress, a realização de avaliações regulares do clima organizacional para identificar eventuais pontos de melhoria, a reconfiguração de algumas funções laborais, porque elas são automatizadas e o que pode, no futuro, implicar a redução de postos de trabalho em diversos setores. Na verdade, os novos ventos impõem também necessariamente novas competências aliadas à programação, à análise, à valorização e qualificação técnica que se ajustem na realidade a estas novas funções, às novas necessidades, mas também aliando aqui às competências interpessoais que cada vez mais devem ser exigidas, que é assentes na criatividade, na responsabilidade, resiliência, pensamento crítico, um bocadinho na linha da Agência 2030, tendo aqui o ODS 4 e o ODS 9, direcionados aqui um pouco para a educação na qualidade, mas aliando à necessidade de inovar e atuar em alguns setores. Por isso mesmo, trouxe aqui um estudo muito recente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que recai sobre o mercado de trabalho em Portugal, que destaca que uma das profissões, 35,7% dos empregos, corresponde atualmente a profissões que não serão substituídas pela automação e não irão beneficiar da digitalização, mas a nossa preocupação recai relativamente à percentagem da força de trabalho que considerou que 28,9% dessa força de trabalho está em extinção, portanto vai obrigar a repensar as nossas organizações, mas também 22,5% são profissões que estão em ascendência, que naturalmente vão necessitar,
e 12,9% desse estudo entende que os trabalhadores e algumas profissões já estão na atualidade a beneficiar de alguma inteligência artificial. Desse estudo conclui-se também que 60% das profissões em exceção estão sediadas nos distritos de Lisboa, Porto e Vila Real, sendo 40% das profissões em extinção estão em Viana, Braga, Aveiro e Viseu. O que o estudo evidencia, a nosso ver, a necessidade de mudar a formação, desenvolver mais competências, de forma a preparar essa força de trabalho às novas exigências, destacando aqui uma educação com maior qualidade na revisão dos currículos académicos, de modo a dar um maior relevo à literacia digital, à inteligência e ao uso das tecnologias de automação. Fazendo aqui uma abordagem muito resumida dos vários instrumentos, porque estão citados no artigo, quer ao nível nacional e internacional, destacamos que as implicações legais e também regulamentares abrangem, e eu diria até acrescentando aqui a convencional, porque a negociação coletiva é aqui fundamental, alguns instrumentos, abrangem questões de responsabilidade civil, proteção de dados e tratamento ético das informações. Entende-se que a evolução da inteligência artificial impõe que as disposições legais acompanhem essas mudanças, para que efetivamente se garanta os direitos dos trabalhadores, que sejam protegidos e que sejam adotados comportamentos transparentes, quer pelas organizações, quer pelos próprios utilizadores da IA. Eu destaco o relevo que é dado à Organização Internacional nas suas convenções, à ONU, à União Europeia e também ao ordenamento jurídico, destacando no meu artigo diversos instrumentos que optei por não citar aqui, dado o tempo. Em termos de desafios jurídicos, aliando aqui a segurança e saúde aos novos riscos psicossociais, parti aqui de dois pressupostos. Que impactos tem a IA na concepção, organização e gestão do trabalho e que impacto terá a IA na produtividade das empresas, na capacidade profissional, física e psicológica dos trabalhadores? É consabido que os novos riscos psicossociais têm um impacto significativo na saúde mental dos trabalhadores, representando ou traduzindo-se em condições como, por exemplo, a ansiedade, a depressão, o stress, o burnout, sobrecarga de trabalho, aliado muito aos novos modelos contratuais, muito atípicos, não é? Que têm e implicam algumas patologias a nível musculoesquelética, cardiovasculares, naturalmente, aliado também à parte do stress, ao burnout, ao distress, não é? Mas que implicam para o trabalhador algum sentimento de incompreensão, desmotivação, insegurança, instabilidade, porque alguns modelos contratuais, novos atípicos, implicam precariedade laboral. Naturalmente, isso tem reflexo na saúde mental dos trabalhadores. Então, que estratégia podemos adotar para mitigar, ou pelo menos minimizar esse impacto negativo? Eu proponho a identificação e avaliação dos riscos psicossociais, já está reconhecida legalmente, mas que é essencial para promover o bem-estar emocional dos trabalhadores e garantir a produtividade organizacional. Em matéria de perspectiva e recomendações atuais e futuras, em jeito de conclusão, entende-se que esta investigação demonstrou que a luta por um ambiente de trabalho digno e saudável na sociedade é uma tarefa árdua, cabe às organizações, mas também que impõe a participação do Estado, e para que se garanta uma efetiva adoção do IA e contribua positivamente para as relações laborais, propõe-se que cada vez mais se deve desenvolver quadros jurídicos específicos que regulem o uso do IA, mas que esses quadros prevejam critérios claros de responsabilidade, de proteção dos direitos dos trabalhadores, e que se evite também a prática abusiva de um controlo, que muitas vezes é um controlo remoto, não é? Sem estar a visualizar a pessoa, e que se garanta também a sua segurança e a ética na utilização da IAs. Impõe-se também que se aposte na literacia e sensibilização dos trabalhadores e empregadores sobre os riscos e boas práticas no uso dessa IA,
que se integre soluções internas e externas também, numa perspectiva de relação externa para os riscos psicossociais, que se garante uma boa gestão ética da IAS, porque isto é fundamental e até crucial para garantir um futuro sustentável no âmbito do contexto de trabalho. E impõe-se também a monitorização permanente desses riscos numa perspectiva de melhoria da nossa saúde mental, mas também do uso responsável do IA, aliando esta intervenção às necessidades legais e éticas contemporâneas. Em jeito conclusivo, para finalizar, conclui-se que a integração da IAS nas organizações apresenta evidentes riscos psicossociais, mas que nos trazem, na realidade, novos desafios que merecem a nossa atenção. Não querendo neste artigo resolver tudo isso, porque isto vai impor e será necessário equilibrar a inovação tecnológica aliada ao respeito dos direitos humanos e à promoção e dignidade nos locais de trabalho. Não invalida, e nós sabemos que existe legislação neste âmbito, no entanto, entendemos que muitas das vezes ela não está adaptada à realidade. Portanto, será necessário estudar e continuar a merecer a nossa atenção neste âmbito. Obrigada pela vossa atenção, ficando ao vosso dispor para eventual dúvida que possa ter ficado. Ou crítica, que também são construtivas. Tá? Obrigada. Muito obrigada, Elizabeth, pela sua apresentação. Cumpriu o tempo, fez uma apresentação esclarecedora e, portanto, agradecemos-lhe por isso. Volto então a chamar os primeiros oradores que constam do programa. Não sei se já Não sei terão se entrado. ainda estão a ver, a visualizar a minha apresentação. É que eu não estou Estamos sim, a se conseguir. pudesse retirar. Sim, Eu estamos estou sim. a tentar-me, não estou a conseguir. Não sei se aqui quem nos está aqui a dar apoio técnico da parte do Ok, IBEC. ótimo. Muito Eu bem. não estava a conseguir. Agradecemos então. Creio que ainda não estarão, mas podem estar aqui com outro nome, mas volto a perguntar pelo Maurício ou pela Andressa, que são os autores de um autores de uma das comunicações que consta do programa, e a Jennifer. Creio que não terão ainda entrado. Bem, nessa situação, tendo aqui, perante a ausência destes dois palestrantes, podemos então passar de imediato para as questões e, portanto, creio que temos cá poucas pessoas. Isto são sessões paralelas e, portanto, temos pessoas também a assistirem a outras sessões, mas qualquer um também dos autores das comunicações que aqui fizeram apresentações, podem colocar questões aos outros, partilhar dúvidas, fazer comentários, tanto a Ariela como a Elizabeth, como a Ana, também, apesar de serem as autoras destes trabalhos, sintam-se à vontade também para fazer comentários ou colocar questões aos outros colegas de painel. Portanto, pergunto se há alguma questão, caso queiram escrever no chat, caso queiram fazê-las oralmente, sintam-se à vontade. Não há questões. Só uma curiosidade relativamente ao trabalho, eu não estava a conseguir tirar o áudio, eu peço desculpa. Relativamente ao trabalho apresentado, penso que é consigo, como orientadora de mestrado, Ana, como é que ela se Sim, chama? certo. Exato. Ana Martins Uma Gouveia. questão muito curiosa, porque também gosto, identifico-me com estes conteúdos, que é a questão da desconexão. Há alguma preocupação no trabalho dela relativamente à desconexão, porque é importante. Nós não estamos a dar bem Utilização. esse sentido no trabalho, portanto estamos a dar um bocado noutro, porque a desconexão efetivamente é um tema que abarca muita coisa.
porque Sim, sim. realmente depois de estarmos no teletrabalho é muito difícil, principalmente quando há isenção de horário. Eu, por acaso, vou ser sincera, eu neste momento estou com isenção de horário e sinto-me a trabalhar muito mais horas do que o que trabalhava quando tinha um horário fixo. Então sim, a desconexão é um problema, mas não é bem um sentido que estejamos a dar neste momento ao trabalho. Estamos mais Ok. na questão da lacuna, do facto de o acidente de trabalho não falar bem, não, portanto, o acidente de trabalho ter ainda uma definição muito tradicional, uma definição do que era um acidente de trabalho quando ocorria fisicamente num contexto, portanto, em que o empregador podia ver esse acidente de trabalho. Agora estamos a falar de uma perspectiva mais em que o acidente de trabalho ocorra em casa, quando o empregador não tem sequer forma de ver como é que ocorreu, se foi efetivamente no tempo de trabalho. É mais nesse sentido, não estamos a dar tanto essa questão da desconexão, mas agradeço imenso porque realmente é um tema que eu também acho É um tema que é interessante. preciso, é preciso realmente falar. Mas dou-lhe os parabéns pela tese que está a desenvolver. Muito É obrigada. muito Igualmente. interessante. Só um pequeno comentário que eu percebo a perspectiva da Elizabeth, tendo feito aqui a sua apresentação sobre as questões atinentes aos riscos psicossociais. E, portanto, acho que percebo o sentido da sua questão, associarmos esta questão dos riscos psicossociais e as matérias atinentes à desconexão. Mas isso teria relevância em matéria de estudo de doenças profissionais. Aí sim faria todo o sentido se o estudo se debruçasse sobre as doenças profissionais, o estudo da questão da desconexão, que no nosso ordenamento jurídico se refere à abstenção de contacto por parte do empregador. O trabalho que aqui foi apresentado pela Ana é mais na perspectiva, não é mais, é inteiramente na perspectiva dos acidentes de trabalho e, portanto, nessa perspectiva dos acidentes de trabalho já não terá relevância a questão da desconexão. Teria se fosse uma análise das doenças profissionais, é sem dúvida também uma associação relevante, mas que está fora do âmbito do estudo que a Ana está a fazer, sim. Tá, obrigada. Era só uma curiosidade mesmo. Tá, obrigada. Porque a sua área de estudo é área jurídica ou fora da área jurídica da É a Elizabeth? área jurídica. Uhum. Eu estou na área jurídica, como estou ligada muito à segurança e saúde no trabalho e à parte laboral, é interessante, é interessante. Sim, sim. Não, porque podia ser tanto da área da sociologia, da psicologia, da Não, segurança não, e sou saúde do jurista, trabalho. sou mesmo de Sim, direito. Tá, sim, 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 obrigada. sim. Sim, sim. Há muitas outras áreas conexas com esta temática, sim. Muito bem, muitos parabéns também pelo seu trabalho. Não sei se há mais questões. Não. Muito bem, se não houver mais questões, então encerramos esta sessão antes do tempo, dadas as ausências